Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu, por Luana Paula. E pessoal, dando continuidade a esse novo formato que a gente também vai ter aqui no Conta Pra Eu, onde a Janaína, amiga maravilhosa, trouxe a sua história, mas ela não queria aparecer, ela não queria se expor, e ela trouxe uma história riquíssima, onde ela compartilha a sua experiência de maternidade e paternidade no olhar de filha, onde ela nos conta uma perda substancial, onde a família ficou sem o pai num acidente onde estavam todos, ele teve traumatismo, ela tinha apenas 4 anos, teve uma fratura, a mãe e o irmão também sofreram lesões físicas e emocionais, a irmã mais velha não sofreu lesões físicas, mas emocionalmente ela lembra de todo o acidente, então é uma história bem forte, bem impactante, e a Janaína ela ainda traz tudo que essa história trouxe de consequências na vida dela hoje. Então a gente vai continuar com a história da Janaína. E já vamos lá! Se vocês ainda não viram a parte 1, cliquem aqui em algum lugar da tela e vamos assistir. Já dá um curtir aqui no vídeo. Já se inscrevam no canal se ainda não fizeram e compartilhem, porque com certeza essa história da Janaína vai tocar alguém. Alguém está precisando dessa história, que pode ser você ou pode ser alguém que você conheça. E dá uma passadinha lá no Insta também, @contapraeuoficial, coloca uma mensagem lá, fala direto com a Luana Paula, faz perguntas, agenda uma sessão tanto online quanto presencial de terapia e indique, ou pode ser você também, o próximo participante aqui do Conta Pra Eu, tá bom? Então vamos retomar ao nosso storytelling da Janaína? Bem, a gente tinha finalizado falando de como era a postura dela no trabalho e a gente retoma daqui. E no trabalho, eu acho que eu também buscava uma relação de mimo. Vocês lembram dessa parte? E a gente sabe que no trabalho não é uma grande família. A gente sabe que o trabalho sempre é a nossa realidade. E como eu sempre gostei de trabalhar, mas o que tem a ver com os pais? Tudo. Eu ouvi uma frase que dizia assim: o pai põe para a vida. É o pai que te puxa para baixo e fala: você está errado. A mãe também faz isso. Eu não saberia explicar, mas o pai é o cara que te traz para o presente, sabe? E pode ser de muitas formas. Bom, nesse processo todo de trabalho, sempre me destaquei. Sempre tive pessoas ao meu redor que me ajudaram, me ensinaram, amigos que eu carrego para a vida toda. Pessoas que eu tenho uma gratidão enorme, pois todos me ensinaram de alguma forma. E aí, a gente começa a se questionar. Nesse trabalho acontecia isso, então no próximo eu não vou permitir que se repita. Nesse relacionamento que eu tive, eu não gostava que isso acontecia, então nesse de agora eu não vou mais deixar isso acontecer novamente. E depois, me analisando, eu vejo o que eu queria, o que eu tinha na minha casa, com a minha mãe, mas que de algum modo, em algum momento, eu achava que eu não tinha com meu pai. E aí, neste processo todo, depois de algumas decepções amorosas, eu analisei as coisas de outro modo. Fui para a terapia para entender as coisas como eu sentia, pois eu não aceitava. É muito louco. Caramba, por que eu faço isso? Por que eu aceito isso? Por que eu sofro isso e tal pessoa nunca sofreu? Porque sempre para mim foi muito doloroso. E aí eu descobri uma outra coisa também. Eu nunca fui de voltar muito atrás. Sempre fui de ir para frente. E em uma determinada época, há uns 4 anos atrás, eu descobri que eu estava com um nódulo no seio. E eu pensei, não é possível. Já passei por tudo que eu passei. Eu já tenho uma baita cicatriz física. Lembram que ela sofreu uma fratura?
Não é possível que eu tenha que passar por isso. E minha médica não conseguia descobrir se o nódulo era benigno ou maligno. Fizemos punção, não mostrou, e eu confesso a vocês que a minha parte psicológica virou de pernas para o alto. Porque quando você tem uma cicatriz que já mexeu com toda a sua família e que cada um recebeu esse baque de uma forma, você pensa: caramba, velho! Será que eu já não passei por tudo que eu tinha que passar? Será que eu não posso só viver? E eu digo isso não só pelo fato do nódulo que apareceu, mas até pelas conquistas que demoravam ou que eu achava que não vinham. Eu tive muitas conquistas. Se eu for olhar para trás, eu falaria: caramba, mano, eu sou muito top. E não por ser acima do esperado, acima da média, quando você pega a história, eu penso, eu poderia estar lá ainda, mas eu estou aqui. E mais uma vez, por eu ser contrariada, assim como no trabalho e nos relacionamentos, eu falei, não é possível que eu vou passar por isso. E geralmente quando eu tenho um problema, eu me fecho. Muitas amigas falam, mano, você tem que contar, por que você não falou? Eu não queria me vitimizar por estar doente ou não estar doente. Eu não queria me vitimizar por ter sofrido um acidente lá atrás. Eu não queria me vitimizar por um final de namoro. Eu não queria me vitimizar por eu não ter tido uma promoção exatamente no momento que eu queria. Mas dessa vez eu não tinha o que fazer. Eu não tinha como desistir. Eu não tinha como falar assim, então beleza, que se exploda, próximo, vem. Não, eu não podia. Eu tive que fazer o tratamento e entender o que era aquilo que estava dentro de mim. E aí começou o processo dos exames. Fui em um médico que foi muito abençoado. Ele falou, você pode voltar daqui a uns anos e não ter nada, e você pode voltar daqui a 2 anos e estar tomado, e eu não ter mais o que fazer por você. E como seus exames não aparecem nada, a gente vai ter que tirar. E é doido, né? Porque eu não queria nem fazer o tratamento, nem tirar o nódulo para não ter mais uma cicatriz. E aquilo me quebrou, pois trouxe dentro de mim todo aquele sentimento de insegurança que eu tinha botado para dentro, em uma caixinha, dentro de mim e falava para ninguém. Eu não falava para ninguém. Como eu tinha que falar com a minha mãe, como que eu ia falar para ela? Como eu ia expor tudo isso? Eu ia ficar com uma cicatriz no seio. E eu já tinha uma gigante. Eu ia ter outra. E aí, eu com o meu marido, que foi um baita parceiro, ele falou, bem, o que a gente faz? Aí o médico falou, vamos abrir. E não era questão da doença, era mais uma cicatriz. Fiz a cirurgia, fiz tudo o que tinha para fazer. Cara, preciso tratar isso dentro de mim. Eu não posso me sentir desse jeito. Então comecei a fazer vários tratamentos. Nisso eu já tinha feito uma constelação familiar, que me ajudou muito. Fiz vários tratamentos e um deles eu consegui entender que na verdade não é que eu não tinha sido amada em nenhum momento pelo meu pai. Na verdade, eu fui muito amada por ele. E nesse tratamento terapêutico, me despertou a vontade de falar com a minha família sobre ele, pois nós não falávamos muito sobre ele. Eu fui falar com a minha mãe. Como meu pai era comigo? Era uma questão que eu não perguntava lá atrás. E depois desse processo do nódulo, eu fui perguntar como era o meu pai. Aí, quando ela começava a falar coisas sobre ela, eu falava, não, eu quero saber como era o meu pai comigo. Eu fui falar com a minha irmã e com meu irmão, porque, lembra lá atrás, eu não tinha essa lembrança, então eu precisava perguntar. E hoje eu penso, caraca, como você nunca perguntou sobre o seu pai? Aí, a minha mãe disse que eu vivia no colo. Que meu pai tinha um certo cuidado comigo a mais, porque eu era a caçula.
E na verdade, eu sempre fui amada. Tudo aquilo que eu pensava lá atrás, aquela busca, aquela sensação de não ter tido, tinha sido um erro eu pensar, pois na verdade era o contrário. Eu fui mimada, eu fui amada, e isso mudou completamente a minha visão da vida e do meu relacionamento e da minha postura com o trabalho. Foi como se eu tivesse amadurecido quando eu soube como eu tinha sido tratada pelo meu pai nos 4 anos que foi permitido eu ficar com ele. Eu fui amada e a gente não tem noção do quanto isso é importante pra gente na fase adulta. Ter sido amada, e hoje eu posso afirmar que eu sempre recebi muito amor. E isso fez com que eu começasse a me amar. Quando eu tive o nódulo, eu comecei a entender todo esse amor que eu tive. Tive da minha mãe, dentro dos limites dela, e todo o amor que tive do meu pai, dentro dos limites dele, dos 4 anos permitidos. Eu percebi, na verdade, eu senti a minha parte interna, que eu ainda trato. Eu percebi que não precisava mais me sentir insegura ou me colocar em alguma posição de pedir atenção, amor ou qualquer coisa do tipo, pois eu tive. E isso muda o contexto da minha vida. E concordo que cada um demonstra o amor da maneira que a gente tem. E às vezes a gente demora para entender, mas uma hora a gente aprende quando a gente para e pensa: calma, deixa eu entender. Você percebe que as pessoas, elas demonstram amor de várias maneiras. Não precisa falar, mas talvez elas possam agir. Minha mãe disse que meu pai era um homem muito sério, mas comigo ele era muito amoroso. Eu sempre achei errado, eu sempre achei que não tinha tido. E eu fui mimada, e muitas vezes eu tinha atitudes de uma menina mimada. Então eu mudei completamente minha postura. E quando eu tento dar um chilique de mimada, que eu fui, eu volto e falo: as coisas não acontecem da maneira que você quer. Mas se fosse antes desse processo de entender que eu fui amada, eu iria dizer: ai, não acontece porque as coisas nunca dão certo para mim. Pois eu já não tive pai, nunca chega a minha vez. Era uma frase que eu usava muito antes disso. E na verdade já tinha sido minha vez. E eu que me colocava naquele lugar, sem saber que todas as vezes foram as minhas vezes. Mas só dependia de mim ver isso e me posicionar como se fosse a minha vez. Que além de tudo, tem isso, pois achamos que porque não tivemos, porque teve a falta também, não é a sua vez ou a sua hora. Não! É sim a minha hora. Eu fui mimada, eu fui amada. Meu pai foi presente até o momento que ele pôde, e minha mãe também fez de tudo que ela poderia dentro dos limites que ela podia com 3 crianças pequenas. Hoje eu sou muito grata por tudo. Hoje eu tenho um marido que me entende com toda essa loucura da minha cabeça e me apoia. E isso também eu aprendi dentro desse processo. Quando alguém gosta muito da gente, ela quer estar perto de você, da maneira que você é. Rindo, chorando, arrumada, bagunçada. Pois se você parar para pensar, nosso pai e nossa mãe nos amam com todos os nossos defeitos. Bem, a gente vai finalizar por aqui mais essa parte da história da Janaína. E a gente volta no próximo Conta Pra Eu, por Luana Paula, com o final dessa linda história. Eu espero vocês. Um beijo e até mais.